Boa noite, pessoal. Aqui é Jean Carvalho. Hoje eu vou ensinar para vocês as técnicas que eu usei para não travar na hora das apresentações. Como controlar o nervosismo na hora das apresentações. Já avisei que vai dar merda. Eu tenho um pouco de propriedade para falar disso, não desmerecendo ninguém, porque eu saí de um cenário em que, quando havia festa na minha própria igreja, eu nem o pé na igreja colocava, por conta de vergonhas e vexames que eu havia passado antes. Talvez você venha passando por esse mesmo problema. O que acontecia? Eu tocava os cultos na minha igreja o ano todo. E quando chegava a festividade da igreja, chama-se muitas igrejas, vão muitos irmãos e vinham muitos músicos também. E quando chegava naquele contexto de ter muitas pessoas experientes, eu travava totalmente. Eu ficava nervoso, não conseguia desenvolver nada e aquilo foi tão triste, foi tão traumático para mim que eu coloquei no meu coração de que eu não ia mais em festa de igreja nenhuma. Isso durou alguns anos, isso veio me acompanhando durante um longo período. Então eu coloquei na minha cabeça que ia realmente estudar, levar muito a sério, ser uma pessoa diferente. E cada vergonha, cada dificuldade que eu passava era um motivo para eu estudar muito. E hoje eu faço parte de uma banda, Banda Romanos 4, e a gente toca em qualquer lugar que chamar. E hoje eu adquiri um nível de coragem que eu fico às vezes admirado. E como que foi essa virada de chave? Essa virada de chave ela aconteceu num culto, o qual eu fui tocar numa igreja bastante grande, uma igreja que tinha bastante membros, uma igreja bem abastada de valores, com muitos recursos, e ali eu recebi uma palavra, que no final eu vou falar para vocês qual palavra foi. Então aqui eu vou falar umas dicas práticas aqui que eu coloquei no meu dia a dia e fez uma diferença enorme. É o primeiro ponto, é até clichê falar disso, mas é o treino. Treino e ensaio incessantemente. É muitas das coisas que a gente vê as pessoas tocando no palco, o público tá vendo aquilo pela primeira vez, mas aquele cantor, aquele guitarrista que faz aquele solo ali, ele já fez aquilo mais de 5.000 vezes. Então a repetição ela leva à perfeição. Ainda falando de guitarra, muitas das vezes o que acontece, e eu já percebi, é que nós treinamos, ensaiamos sentados, e na hora da apresentação nós estamos em pé o tempo todo, com as pessoas nos olhando, muitas das vezes não dá para nós olharmos para o braço do instrumento. Então treina em pé, treina na frente do espelho, treina, toca guitarra andando, e eu faço essas coisas dentro da minha casa. São coisas que fazem a diferença para quando você estiver em público, com as pessoas te olhando, você não vai travar, porque você não vai precisar olhar para o braço da guitarra, porque você vai estar acostumando com a posição dela quando você fica em pé, e você vai estar acostumando a estar olhando e tocando e olhando para frente. Uma outra dica que eu deixo aqui também é ensaie o repertório todo em vários tons. Muitas das vezes há uma programação ali, né? A gente vai monta ali uma sequência de músicas, uma sequência de louvores em determinados tons, com solos, entradas, introduções, mas só que na hora ali acontece alguns imprevistos. E se o cantor ele entrar em outro tom? E se o cantor for outro? Como que a gente vai fazer? E se não tiver um diretor musical no momento e tiver tudo aquilo programado? Então nós temos que ensaiar em vários tons. Isso foi outra coisa que eu fiz por iniciativa própria. Quando eu recebo um repertório que vou acompanhar algum cantor, vou acompanhar uma banda e não teve ali um ensaio, as pessoas elas estão contando com aquilo que você tem para oferecer. Eu por iniciativa própria, eu treino o mesmo solo em vários tons, se não todos. E muitas das vezes, uma outra dica que eu deixo também é você ter segurança naquilo que você estudou. Você precisa confiar em você. As pessoas que vão olhar para você não sabem o seu nível de conhecimento. A verdade é que você pode estar num ambiente em que
Há muitas pessoas que tocam mais, mas você também toca mais do que alguém. Então tenha consciência disso, de que em alguns momentos você vai ser o maior da casa, abaixo de Deus, e em alguns momentos você pode ser o menor. Mas o que você tem estudado vai fazer diferença também. Então confia no que você estudou. Uma segunda técnica ou uma segunda tática que eu deixo aqui para vocês é: inicie esse treinamento com pequenos exercícios em pequena escala. Por exemplo, no caso de uma igreja, comece a olhar a igreja de cabeça em pé, comece a olhar para os irmãos, comece a interagir. Se você é cantor, comece a interagir com as pessoas, ver a reação, elas estão esperando algo de você. O guitarrista, no caso, começa a interagir, começa a andar, começa a se soltar. Adore também naquele momento, isso vai fazer com que as pessoas se conectem com vocês. Respire, as pessoas estão esperando algo de vocês. Então, com essas técnicas, com essas pequenas coisas muito simples, eu pude sair de uma pessoa que ficava totalmente apavorado para chegar num ponto de estar num palco, de estar num altar com instrumentistas famosos e não sentir a pressão. Isso foi recente. Isso não aconteceu há muito tempo atrás. Talvez isso tenha acontecido com você também. Muitas das vezes você toca, você faz, você vai, mas quando chega em algo grande, quando chega no momento que você tem que mostrar o seu potencial, você trava. Então, com essas pequenas dicas práticas que eu estou deixando aqui, eu espero que você, assim como eu, vença isso e coloca sempre Deus em primeiro lugar, que Ele vai abençoar e logo você vai estar comentando aqui também que está superando, que está melhorando. Então, gente, treina e treina muito. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É treinar, treinar e treinar. Beleza?